O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Quarta seção, a produção do mais-valor relativo. Capítulo 13, a maquinaria e grande indústria. Item 3, efeitos imediatos da produção mecanizada sobre o trabalhador. Páginas 467 a 490. Efeitos imediatos da produção mecanizada sobre o trabalhador. A revolução do meio de trabalho constitui, como vimos, o ponto de partida da grande indústria, e o meio de trabalho revolucionado assume sua forma mais desenvolvida no sistema articulado da máquina da fábrica. Antes de vermos como a esse organismo objetivo se incorpora material humano, examinaremos algumas repercussões gerais dessa revolução sobre o próprio trabalhador. Item A. A apropriação de forças de trabalho subsidiárias pelo capital, trabalho feminino e infantil. À medida que torna imprescindível a força muscular, a maquinaria converte-se no meio de utilizar trabalhadores com pouca força muscular ou desenvolvimento corporal imaturo, mas com membros de maior flexibilidade. Com isso, o trabalho feminino e infantil foi a primeira palavra de ordem da aplicação capitalista da maquinaria. Assim, esse poderoso meio de substituição do trabalho e de trabalhadores transformou-se prontamente no meio de aumentar o número de assalariados, submetendo ao comando imediato do capital todos os membros da família dos trabalhadores, sem distinção do sexo nem idade. O trabalho forçado para o capitalista usurpou não somente o lugar da recreação infantil, mas também o trabalho livre, no âmbito doméstico, dentro dos limites decentes e para a própria família. Nota 120. Durante a crise do algodão que acompanhou a Guerra Civil Americana, o governo inglês enviou o Dr. Edward Smith a Lancashire e Cheshire, etc., para informar sobre a condição sanitária dos trabalhadores da indústria algodoeira. Ele relata, entre outras coisas, no que diz respeito à higiene, a crise, deixando de lado o fato de ela ter banido os trabalhadores da atmosfera da fábrica, teria várias outras vantagens. As mulheres operárias encontravam agora tempo livre necessário para amamentar suas crianças em vez de envenená-las com Godfrey Cordial, um opiato. Elas dispunham de tempo para aprender a cozinhar. Lamentavelmente, essa arte culinária lhes chegou no momento em que nada tinham para comer. Vê-se, porém, como o capital, visando sua autovalorização, usurpou o trabalho familiar necessário para o consumo. Mesmo assim, a crise foi usada para, em escolas especiais, ensinar as filhas dos operários a costurar, para que jovens trabalhadoras que fiam para o mundo inteiro aprendessem a costurar. Foram necessárias uma revolução na América do Norte e uma crise mundial. O valor da força de trabalho estava determinado pelo tempo de trabalho necessário à manutenção não só do trabalhador adulto individual, mas do núcleo familiar. Ao lançar no mercado de trabalho todos os membros da família do trabalhador, a maquinaria reparte o valor da força de trabalho do homem entre sua família inteira. Ela desvaloriza assim sua força de trabalho. É possível, por exemplo, que a compra de uma família parcelada em 4 forças de trabalho custe mais do que anteriormente a compra da força de trabalho de seu chefe. Mas, em compensação, temos agora 4 jornadas de trabalho no lugar de uma, e o preço delas cai na proporção do excedente de mais trabalho dos 4 trabalhadores em relação ao mais trabalho de um. Para que uma família possa viver agora, são 4 pessoas que têm de fornecer ao capital não só trabalho, mas mais trabalho. Desse modo, a maquinaria, desde o início, amplia, juntamente com o material humano de exploração, ou seja, com o campo de exploração propriamente dito, do capital, também o grau de exploração. Nota 121. O número dos trabalhadores aumentou muito por causa da substituição crescente do trabalho feminino por masculino e, acima de tudo, do trabalho infantil por trabalho adulto. 3 meninas de 13 anos, com salários de 6 a 8 shillings por semana, substituem agora um homem de idade madura e cujo salário variava entre 16 e 45 shillings. Londres, 1844, Quincy. Página 147. Como certas funções da família, por exemplo, cuidar das crianças, amamentá-las, etc., não podem ser inteiramente suprimidas, as mães de família, confiscadas pelo capital, têm de arranjar quem
as substitua em maior ou menor medida. É necessário substituir por mercadorias prontas os trabalhos domésticos que o consumo da família exige, como costurar, remendar, etc. Há um dispêndio menor de trabalho doméstico correspondente, portanto, um dispêndio maior de dinheiro, de modo que os custos da produção da família operária crescem e contrabalançam a receita aumentada. A isso se acrescenta que a economia e a eficiência no uso da preparação dos meios de subsistência se tornam impossíveis. Sobre esses fatos, encobertos pela economia política oficial, encontra-se um abundante material nos reportes dos inspetores de fábrica e das Children's Employment Commissions e nos reportes dos inspetores de fábrica e das Children's Employment Commissions, e particularmente nos reportes on Public Health. Além disso, a maquinaria revoluciona radicalmente a meditação ou a mediação formal da relação capitalista, o contrato entre trabalhador e capitalista, como base na troca de mercadorias. O primeiro pressuposto era de que capitalista e trabalhador se confrontassem como pessoas livres, como possuidores independentes de mercadorias, sendo um deles possuidor de dinheiro e de meios de produção e o outro possuidor da força de trabalho. Ora, porém, o capital compra menores de idade ou pessoas desprovidas de maioridade plena. Antes, o trabalhador vendia sua própria força de trabalho, da qual dispunha como pessoa formalmente livre. Agora ele vende mulher e filho, torna-se mercado de escravos. Nota 122. Em contraste com o grande fato de a limitação do trabalho feminino infantil nas fábricas inglesas ter sido conquistada ao capital pelos trabalhadores masculinos adultos, ainda se lê nos relatórios mais recentes da Children's Employment atitudes verdadeiramente revoltantes próprias de comerciantes de escravos por parte de pais trabalhadores, no que concerne ao tráfico de crianças. Mas o fariseu capitalista, como se pode ver nesses mesmos reportes, denuncia essa bestialidade por ele mesmo criada, eternizada e explorada, e que em outras ocasiões ele denomina liberdade de trabalho. Citação. Recorreu-se ao trabalho infantil até mesmo para as crianças trabalharem por seu próprio pão de cada dia, sem forças para suportar faina tão proporcional ou desproporcional, sem instrução para guiar sua vida futura, foram jogadas numa situação física e moralmente corrompida. O historiador judeu observou com respeito a destruição de Jerusalém por Tito, que não era de admirar que a cidade tivesse de ser destruída, e de maneira tão terrível quanto lá uma mãe desumana sacrificara seu próprio rebento para saciar os impulsos de uma fome absoluta. Carlisle, 1833, página 66. A demanda por trabalho infantil assemelha-se com frequência também com sua forma, a demanda por escravos negros, como se costumava ler em anúncios de jornais americanos. Chamou-me a atenção, diz, por exemplo, um inspetor de fábrica inglês, que um anúncio na folha local de uma das mais importantes cidades manufatureiras do meu distrito, que aqui reproduzo, precisa-se de 12 a 20 garotos crescidos o suficiente para que possam se passar por 13 anos. Salário, 4 libras por semana. Contatar, etc. Nota 123. A Redgrave and Reports of Inspectors, outubro de 1858, página 40 a 41. A frase possam se passar por 13 anos refere-se aqui, conforme a Factory Act, crianças menores de 13 anos só podem trabalhar 6 horas. Um médico oficialmente qualificado tem de certificar a idade. O fabricante exige por isso jovens que aparentem já ter 13 anos. Segundo o depoimento dos inspetores de fábrica, a diminuição, às vezes súbita, do número de crianças menores de 13 anos ocupadas pelos fabricantes devia-se em grande parte à atuação dos que aumentavam a idade das crianças de acordo com um afã explorador dos capitalistas e a necessidade de barganha dos pais. No mal afamado distrito londrino de Bethnal Green, tem lugar todas as segundas e terças-feiras pela manhã um mercado público onde crianças de ambos os sexos, a partir de 9 anos de idade, alugam a si mesmas para a manufatura de seda londrina. As condições habituais são 1 shilling e 8 pence por semana, soma que pertence aos pais, e 2 pence para mim mesmo, além do chá. Os contratos valem apenas para uma semana. As cenas e o linguajar durante o funcionamento desse mercado são verdadeiramente revoltantes. Nota 124.
Children Employment Commission, Londres, 1866, página 81, número 31. Nota a quarta edição. A indústria da seda de Bethnal Green está agora praticamente aniquilada. Frederick Engels. Na Inglaterra, ainda ocorre de mulheres pagarem crianças da workhouse e as alugarem para qualquer comprador por 2 shillings e 6 pence por semana. Nota 125. Idem, terceiro repórter, Londres, 1864, página 53, número 15. Apesar da legislação, pelo menos 2.000 adolescentes continuam a ser vendidos por seus próprios pais como máquinas vivas para a limpeza de chaminés, embora existam máquinas para substituí-los. Nota 126. Idem, Reports, página 22, número 137. A revolução que a maquinaria provocou na relação jurídica entre comprador e vendedor de força de trabalho, de modo que a transação inteira perdeu até mesmo a aparência de um contrato entre pessoas livres, conferiu ao parlamento inglês posteriormente a escusa jurídica para a ingerência estatal no sistema fabril. Toda vez que a lei fabril limita a 6 horas o trabalho infantil em ramos da indústria, até então intocados, voltam sempre a ecoar as lamúrias dos fabricantes que parte dos pais retiraria as crianças da indústria agora regulamentada a fim de vendê-las daqueles em que ainda reina a liberdade do trabalho, isto é, onde crianças menores de 13 anos são forçadas a trabalhar como adultos e podem, por conseguinte, ser vendidas a um preço maior. Mas como o capital é um leveler ou nivelador, por natureza, isto é, exige em todas as esferas da produção, como seu direito humano inato, condições iguais para a exploração do trabalho. A limitação legal do trabalho infantil num ramo da indústria torna-se a causa de sua limitação em outro. Já mencionamos a deterioração física das crianças e dos adolescentes, bem como dos trabalhadores adultos ou das trabalhadoras adultas que a maquinaria submete à exploração do capital, primeiro diretamente nas fábricas que se erguem sobre o seu fundamento e em seguida indiretamente em todos os outros ramos industriais. Por isso, detemo-nos aqui num único ponto, a monstruosa taxa de mortalidade de filhos de trabalhadores em seus primeiros anos de vida, na Inglaterra. Na Inglaterra, 16 distritos de registro civil que apresentam na média anual apenas 9.085 casos de óbito, em um distrito apenas 7.047 para cada 100.000 crianças vivas com menos de 1 ano de idade. Em 24 distritos, entre 10 e 11 mil. Em 39 distritos, entre 11 e 12 mil. Em 48 distritos, entre 12 e 13 mil. Em 22 distritos, mais de 20 mil. Em 25 distritos, mais de 21 mil. Em 17, mais de 22 mil. Em 11, mais de 23 mil. Em Hull, Wolverhampton, Ashton-under-Lyne e Preston, mais de 24 mil. Em Nottingham, Stockport e Bradford, mais de 25 mil. Em Iswick, 26.001. E em Nottingham e em Manchester, 26.125. Nota 127. Sixth Report on Public Health, Londres, 1864, página 34. Como evidenciou uma investigação médica oficial em 1861, desconsiderando-se as circunstâncias locais em altas taxas de mortalidade, se devem perfeitamente à ocupação extradomiciliar das mães, que acarreta o descuido e os maus tratos infligidos às crianças, aí incluindo, entre outras coisas, uma alimentação inadequada ou a falta dela, a administração de opiatos, etc., além do inatural. Nota do tradutor. Nas terças e quartas edições, natural. Nota new. Estranhamento da mãe em relação a seus filhos, que resulta em sua esfomeação e envenenamento intencionais. Nota 128. O inquérito de 1861, mostrou, além disso, que, enquanto nas circunstâncias descritas as crianças pequenas parecem sob a negligência e maus tratos implicados pelas ocupações de suas mães, estas se tornam num grau assustador desnaturadas em relação aos seus rebentos, comumente não se incomodando muito com a morte deles, e às vezes até mesmo tornando ou tomando medidas diretas para provocá-la. Idem. Já nos distritos agrícolas em que a ocupação feminina é mínima, a taxa de mortalidade é, ao contrário, a menor de todas. Nota 129. Ibidem, página 454. Porém, a comissão de inquérito de 1861
chegou ao resultado inesperado de que, em alguns distritos puramente agrícolas situados na costa do Mar do Norte, a taxa de mortalidade de crianças menores de 1 ano quase alcançou a dos distritos fabris de pior fama. Isso fez com que o Dr. Julian Hunter fosse incumbido de investigar esse fenômeno in loco. Seu relatório está incorporado ao 7º Report on Public, nota 130. Dr. Henry Julian Hunter, The Excessive Mortality on Infants in Some Rural Districts of England. Até então, supunha-se que a malária e outras doenças típicas de áreas baixas e pantanosas eram as responsáveis pela dizimação das crianças. A investigação revelou exatamente o contrário, a saber, que a mesma causa que erradicou a malária, isto é, a transformação do solo pantanoso durante o inverno e de áridas pastagens durante o verão em terra fértil para a plantação de cereais, provocou a extraordinária taxa de mortalidade entre os lactantes. Nota 131. Ibidem, página 35, 455 e 56. Os 70 clínicos gerais ouvidos pelo Dr. Hunter naqueles distritos foram impressionantemente unânimes quanto a esse ponto. Com a revolução no cultivo do solo, foi introduzido com efeito o sistema industrial. Citação. Mulheres casadas que, divididas em bandos, trabalham junto com moças e rapazes são postas à disposição do arrendatário por um homem, chamado de mestre do bando, que aluga o bando inteiro por certa quantia. Esses bandos costumam se deslocar muitas milhas para longe de suas aldeias, podendo ser encontrados pelas estradas rurais de manhã e ao anoitecer. As mulheres vestindo anáguas curtas e saias e botas correspondentes, e às vezes calças muito fortes e saudáveis na aparência, mas arruinadas pela depravação habitual e indiferentes das consequências nefastas que sua predileção por esse modo de vida ativo e independente acarreta seus rebentos, que definham em casa. Nota 132. Ibidem, página 456. Nesses distritos agrícolas reproduzem-se todos os fenômenos dos distritos fabris, e em grau ainda maior. O infanticídio disfarçado e a administração de opiáceos às crianças. Nota 133. Tal como nos distritos fabris ingleses, também nos distritos agrícolas o consumo de ópio aumenta dia a dia entre os trabalhadores e trabalhadoras adultos. Promover a venda de opiáceos é o grande objetivo de alguns grandes comerciantes. Os farmacêuticos os consideram como o artigo de maior saída. Ibidem, página 460. Veja como a Índia e a China se vingam na Inglaterra. Citação. Meu conhecimento do mal por ele causado, diz o Dr. Simon, médico do Privy Council inglês e redator-chefe dos relatórios sobre Public Health, deve servir como justificativa da profunda repugnância que me inspira todo o emprego industrial em grande escala de mulheres adultas. Nota 134, em página 37. De fato, proclama o inspetor de fábrica Becker num relatório oficial, será uma felicidade para os distritos manufatureiros da Inglaterra quando se proibir toda mulher casada com filhos de trabalhar em qualquer tipo de fábrica. Nota 135. Reports of Factors, 1862, página 59. Este inspetor de fábrica havia sido médico. A corrupção moral decorrente da exploração capitalista do trabalho de mulheres e crianças foi exposta de modo tão exaustivo por Engels em A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra e por outros autores que aqui me limito apenas a recordá-lo. Mas a devastação intelectual artificialmente produzida pela transformação de seres humanos imaturos em meras máquinas de fabricação de mais valor, devastação que não se deve confundir com aquela ignorância natural espontânea que deixa o espírito inculto sem estragar sua capacidade de desenvolvimento, sua própria fecundidade natural, acabou por obrigar até mesmo o parlamento inglês a fazer do ensino elementar a condição legal para o uso produtivo de crianças menores de 14 anos em todas as indústrias sujeitas à lei fabril. O espírito da produção capitalista resplandece com toda sua claridade na desleixada redação da assim chamada cláusula educacional das leis fabris, na falta de um aparato administrativo sem o qual esse ensino compulsório se torna em grande parte ilusório, na oposição dos fabricantes até mesmo a essa lei do ensino e nos subterfúgios e trapaças praticadas ou práticas a que recorrem para burlá-la. Citação. A culpa cabe unicamente ao Poder Legislativo por ter aprovado uma lei enganosa, que, sob a aparência de cuidar da educação das crianças, não contém um único dispositivo que assegure o cumprimento desse pretenso objetivo.
Nada determina, salvo que as crianças durante certa quantidade de horas diárias, 3 horas, devem permanecer encerradas entre as 4 paredes de um lugar chamado escola, e que o patrão da criança deve receber semanalmente um certificado emitido por uma pessoa que assina na qualidade de professor ou professora. Nota 136. Ibden in Reports of Inspectors, 31 de outubro de 1855, página 18 e 19. Antes que se promulgasse a Lei Fabril, emendada de 1844, não era raro que os certificados de frequência escolar viessem assinados com uma cruz pelo professor ou professora, pois eles mesmos não sabiam escrever. Ao visitar uma escola que expedia tais certificados, impressionou-me tanto a ignorância do professor que lhe perguntei: "Desculpe, mas o senhor sabe ler?" Sua resposta foi: "Bom, alguma coisa." Para se justificar, acrescentou: "De qualquer modo, estou à frente de meus alunos." Durante a elaboração da Lei de 1844, os inspetores de fábrica denunciaram a situação vergonhosa dos locais chamados de escola e cujos certificados eles tinham de aceitar como plenamente válidos do ponto de vista legal. Tudo o que lograram foi que, a partir de 1844, os números no certificado escolar tinham de ser preenchidos pelo próprio professor, que também tinha de assiná-los com seu nome e sobrenome. Nota 137. Ibden Reports of Inspectors, 1855, páginas 18 e 19. Sir John Kincaid, inspetor de fábrica na Escócia, relata experiências semelhantes no exercício de sua função. Citação. A primeira escola que visitamos era mantida por um tal de Mr. M. Killing. Respondendo à minha solicitação de que soletrasse seu nome, ela logo cometeu um deslize, ao começar com a letra C, mas, corrigindo-se de pronto, disse que seu sobrenome é que começava com K. Olhando sua assinatura nos livros de certificados escolares, reparei, no entanto, que ela o escrevia de diferentes maneiras, ao mesmo tempo que sua caligrafia não deixava qualquer dúvida acerca de sua inépcia para o magistério. Ela própria reconheceu que não sabia preencher o registro. Numa segunda escola, encontrei uma sala de aula de 15 pés de comprimento e 10 pés de largura e contei nesse espaço 75 crianças a grunhir algo incompreensível. Nota 138. Sir John Kincaid, Reports of Inspectors, 1858, página 38 e 32. No entanto, não é apenas nesses antros lamentáveis que as crianças recebem certificados escolares sem nenhuma instrução, pois em muitas outras escolas, apesar de o professor ser competente, seus esforços fracassam quase sempre que por completo em meio à turba desnorteante de crianças de todas as idades a partir de 3 anos. Seus ganhos miseráveis, no melhor dos casos, dependem inteiramente do número de pence que ele recebe do maior número possível de crianças que possam ser espremidas numa sala. A isso se acrescenta um módico mobiliário escolar, a falta de livros e outros materiais didáticos e o efeito deprimente que exerce sobre as pobres crianças uma atmosfera viciada e fétida. Estive em muitas dessas escolas, onde vi turmas inteiras de crianças fazendo absolutamente nada, e isso é atestado como frequência escolar. E tais crianças figuram na estatística oficial como educadas. Nota 139. Sir John Kincaid, Reports and Inspectors, 31 de outubro de 1856, página 66. Na Escócia, os fabricantes procuram, na medida do possível, excluir as crianças obrigadas a frequentar a escola, o que basta para evidenciar o grande repúdio dos fabricantes contra as cláusulas educacionais. Nota 140. Kincaid, Reports and Inspectors, Factors, 1856, página 66. Isso se mostra de maneira grotesca e repulsiva nas estamparias de chita e etc., que são regulamentadas por uma lei fabril própria, conforme os dispositivos dessa lei. Cita-se: toda criança, para que possa ser empregada numa dessas estamparias, precisa ter frequentado a escola por pelo menos 30 dias e por não menos de 150 horas, durante os 6 meses imediatamente anteriores ao primeiro dia de seu emprego. Ao longo do período de seu emprego na estamparia, ela também precisa frequentar a escola por um período de 30 dias e de 150 horas a cada semestre letivo. A frequência à escola tem de ocorrer entre 8 horas da manhã e 6 horas da tarde. Nenhuma frequência inferior a
2 horas e meia, nem superior a 5 horas no mesmo dia, deve ser computada como parte de 150 horas. Em circunstâncias normais, as crianças frequentam a escola pela manhã e à tarde por 30 dias, 5 horas por dia, e decorridos os 30 dias, atingido o total estatuído de 150 horas, quando, para falar de sua própria língua, elas terminam seu livro, retornam à estamparia, onde permanecem de novo por 6 meses, até que vença o próximo prazo da frequência escolar. Quando retornam à escola e lá permanecem até que o livro esteja novamente terminado, muitos jovens que frequentam a escola durante as 150 horas regulamentares ao retornar à escola após a permanência de 6 meses na estamparia, encontram-se no mesmo ponto em que estavam no começo, naturalmente perdendo tudo o que haviam adquirido com sua frequência escolar anterior. Em outras estamparias de Chita, a frequência escolar é tornada inteiramente dependente das necessidades do trabalho da fábrica. O número requerido de horas é preenchido ao longo de cada período semestral em prestação de 3 a 5 horas por vez, que podem ser dispersas pelos 6 meses. Por exemplo, num dia, a escola é frequentada das 8 horas às 11 horas da manhã, no outro de 1 às 4 da tarde. E depois que a criança se ausenta por alguns dias consecutivos, retorna subitamente à escola das 3 às 6 horas da tarde. É possível que ela compareça então por 3 a 4 dias consecutivos ou por uma semana, mas apenas para voltar a desaparecer por 3 semanas ou por um mês inteiro, retornando apenas por algumas horas poupadas nos dias restantes, caso seu empregador não necessite dela. E assim a criança é, por assim dizer, chutada da escola para a fábrica, da fábrica para a escola, até que se tenha cumprido a soma de 150 horas. Nota 141. A Redgrave Reports, de 1857, página 41 a 43, nos ramos da indústria inglesa, há muito tempo submetidos à lei fabril, propriamente dita, não a Print Works Act, que se mencionou por último. Os obstáculos opostos às cláusulas educacionais nos últimos anos foram, em certa medida, superados. Nas indústrias não submetidas à lei fabril, ainda prevalecem em grande parte os critérios do fabricante de vidro J. Getz, que esclarece o comissário de inquérito White nos seguintes termos: até onde posso julgar, o maior volume da instrução de que uma parte da classe trabalhadora usufrui nos últimos anos teve um efeito negativo. É algo perigoso, pois os torna independentes. Children Employment Commission Report, Londres, 1865, página 253. Com a incorporação massiva de crianças e mulheres ao pessoal de trabalho combinado à maquinaria, termina por quebrar a resistência que a manufatura, o trabalhador masculino, ainda opunha ao despotismo do capital. Nota 142. O senhor um fabricante, informou-me que empregava exclusivamente mulheres em seus teares mecânicos, dando preferência às mulheres casadas, especialmente àquelas que tinham em casa uma família que delas dependia para sua manutenção. Tais mulheres são mais atentas e dóceis que as solteiras e se submetem aos esforços mais extremos para obter o seu sustento. Desse modo, as virtudes, mais especificamente as virtudes peculiares do caráter feminino, pervertem-se em detrimento da própria mulher. E assim, tudo o que é moral e terno em sua natureza converte-se no meio de sua escravização e sofrimento. Londres, 1844, página 20. Item B. Prolongamento da jornada de trabalho. Se a maquinaria é o meio mais poderoso de se incrementar a produtividade do trabalho, isto é, de encurtar o tempo de trabalho necessário à produção de uma mercadoria, ela se converte como portadora do capital nas indústrias de que imediatamente se apodera, no meio mais poderoso de prolongar a jornada de trabalho, para além de todo o limite natural. Ela cria, por um lado, novas condições que permitem ao capital soltar as rédeas dessa sua tendência constante e, por outro, novos incentivos que aguçam sua voracidade por trabalho alheio. Primeiramente, na maquinaria adquirem autonomia em face do operário o movimento e a atividade operativa do meio de trabalho. Este se transforma por si mesmo num perpétuo móvel industrial,
que continuaria a produzir ininterruptamente se não se chocasse com certos limites naturais inerentes a seus auxiliares humanos. Debilidade física e vontade própria, como capital, e como tal, o autômato tem no capitalista consciência e vontade. A maquinaria é movida pela tendência a reduzir ao mínimo as barreiras naturais humanas, resistentes, porém, elásticas. Nota 143. Desde a introdução geral da cara maquinaria, a natureza humana foi forçada muito além de sua força média. Robert Owen, Londres, 1817, página 16, segunda edição. Tal resistência é de todo modo reduzida pela aparente facilidade do trabalho na máquina e pela maior ductibilidade e flexibilidade do elemento feminino e infantil. Nota 144. Os ingleses, acostumados a tomar a primeira forma de manifestação empírica de uma coisa como seu fundamento, costumam considerar como causa do longo tempo de trabalho nas fábricas o grande roubo das crianças que o capital, à maneira de Herodes, cometeu nos inícios do sistema fabril nos abrigos de pobres e de órfãos. Assim, por exemplo, Fielden, ele mesmo, um fabricante inglês, declara: é evidente que as longas horas de trabalho foram instituídas pelas circunstâncias de que um número tão grande de horas de trabalho de crianças desamparadas foram fornecidas por diferentes regiões do país, de modo que os patrões não dependiam do operário, e que depois de terem estabelecido esse tempo de trabalho como costume, com a ajuda desse material humano miserável que assim haviam obtido, eles puderam impô-lo a seus vizinhos com maior facilidade. Fielden, Londres, 1836, página 11. Quanto ao trabalho feminino, diz o inspetor de fábricas Sanders no relatório fabril de 1844, entre as trabalhadoras, há mulheres que, por muitas semanas consecutivas, excetuando-se uns poucos dias, trabalham das 6 da manhã até a meia-noite, com menos de 2 horas de pausa para as refeições, de modo que, em 5 dias da semana, restam-lhes somente 6 horas de 24 para ir à casa e deitar-se. A produtividade da maquinaria, como vimos, é inversamente proporcional à grandeza da parcela de valor por ela transferida ao produto. Quanto mais tempo ela funciona, mais é a massa de produto sobre a qual se reparte o valor por ela adicionado, e menor é a parcela de valor que ela adiciona à mercadoria individual. Mas o tempo de vida ativa da maquinaria é claramente determinado pela duração da jornada de trabalho ou do processo de trabalho diário multiplicado pelo número de dias em que ele se repete. Entre o desgaste das máquinas e seu tempo de uso, não existe em absoluto uma correspondência matematicamente exata. E mesmo partindo-se desse pressuposto, uma máquina que funciona 16 horas por dia durante 7 anos e abrange um período de produção tão grande e adiciona ao produto tanto valor quanto a mesma máquina o faria se funcionasse apenas 8 horas por dia durante 15 anos. No primeiro caso, porém, o valor da máquina seria reproduzido 2 vezes mais rapidamente do que o segundo, e por meio dela o capitalista teria apropriado em 7 anos e meio tanto mais trabalho quanto no segundo caso em 15 anos. O desgaste material da máquina é duplo. Um deles decorre do uso como moedas se desgastam com a circulação. O uso de seu não uso. O outro de seu não uso, como uma espada inativa enferrujada na bainha. Esse é seu consumo pelos elementos. O desgaste do primeiro tipo se dá na proporção mais ou menos direta de seu uso. O segundo, até certo ponto, na proporção inversa a seu uso. Nota 145. A causa da deterioração das delicadas partes móveis do mecanismo metálico pode residir na inatividade. Página 288. 281. Mas, além do desgaste material, a máquina sofre, por assim dizer, um desgaste moral. Ela perde valor de troca na medida em que máquinas de igual construção podem ser reproduzidas de forma mais barata, ou que máquinas melhores possam lhe fazer concorrência. Nota 146. O já mencionado Manchester Spinner, Times, 26 de novembro de 1862, inclui entre os custos da maquinaria o seguinte:
Ele, isto é, o desconto pelo desgaste da maquinaria, tem também a finalidade de cobrir a perda que deriva do fato de máquinas mais novas e de construção aperfeiçoada substituírem constantemente as máquinas antigas antes que estas estejam desgastadas. Em ambos os casos, seu valor, por mais jovem e vigorosa que a máquina ainda possa ser, já não é determinado pelo tempo de trabalho efetivamente objetivado nela, mas pelo tempo de trabalho necessário à sua própria produção ou à reprodução da máquina aperfeiçoada. É isso que a desvaloriza, em maior ou menor medida. Quanto mais curto o período em que seu valor total é reproduzido, tanto menor o perigo da depreciação moral. E quanto mais longa a jornada de trabalho, tanto mais curto é aquele período. A primeira introdução da maquinaria em qualquer ramo da produção, seguem-se gradativamente novos métodos para o barateamento de sua produção, além de aperfeiçoamentos que afetam não apenas partes ou mecanismos isolados, mas sua estrutura inteira. Nota 147. Calcula-se, grosso modo, que construir uma máquina segundo um molde novo tem o mesmo custo da reconstrução da mesma máquina segundo esse mesmo modelo. Babbage, On the Economic Machinery, citação página 212. Razão pela qual, em seu primeiro período de vida, esse motivo especial para se prolongar a jornada de trabalho atual de maneira mais intensa. Nota 148. Nos últimos anos, introduziram-se tantas e tão importantes melhorias na fabricação de tules que uma máquina bem conservada, cujo preço de custo original fora de 1.200 libras, foi vendida alguns anos depois por 60. Os aperfeiçoamentos se sucediam numa velocidade tal que as máquinas estavam inacabadas nas mãos de seus construtores, tendo se tornado antiquadas pelos inventos mais bem-sucedidos. Por esse motivo, nesse período de tempestades e ímpetos, os fabricantes de tule estendem a jornada de trabalho das 8 horas originais para 24 horas, com 2 turnos de pessoal. Item página 233. Permanecendo inalteradas as demais circunstâncias e como jornada de trabalho dada, a exploração do dobro de trabalhadores exige igualmente a duplicação da parcela do capital constante investida em maquinaria e edifícios, assim como aquela investida em matéria-prima, matérias auxiliares, etc. Com a jornada de trabalho prolongada, amplia-se a escala de produção, enquanto o capital investido em maquinaria e edifícios permanece inalterado. Nota 149. É evidente por si só que com as oscilações do mercado e as expansões e contrações alternadas de demanda, haverá constantemente ocasiões em que o manufaturador poderá empregar capital circulante adicional sem empregar capital fixo adicional, sempre que se puder trabalhar qualidades adicionais ou quantidades adicionais de matéria-prima, sem incorrer em despesas adicionais com edifícios e maquinaria, segundo R. Torrens, Londres, 1834, página 64. Por isso, não só cresce o mais-valor, como decrescem os gastos necessários para sua extração. É verdade que isso também ocorre em maior ou menor medida em todo o prolongamento da jornada de trabalho, mas aqui ele tem um peso mais decisivo, enquanto a parte do capital transformada em meio de trabalho é, em geral, mais importante. Nota 150. A circunstância mencionada no texto serve apenas para tornar mais completa a exposição, uma vez que só no livro 3 tratarei da taxa de lucro, isto é, da relação do mais-valor com o capital total adiantado. Com efeito, o desenvolvimento da produção mecanizada fixa uma parte sempre crescente do capital numa forma em que ele, por um lado, pode ser continuamente valorizado e, por outro, perde valor de uso e valor de troca tão logo seu contato com o trabalho vivo seja interrompido. Citação. Quando um trabalhador agrícola ensina o Sr. Ashworth, magnata inglês do algodão, ou professor Nassau, W. Sênior, põe de lado sua pá, ele torna inútil, por esse período, um capital de 18 pence. Quando um dos nossos, isto é, um dos operários fabris, abandona a fábrica, ele torna inútil um capital que custou 100.000 libras. Nota 151. Londres, 1837, página 14. Ora, onde já se viu tornar inútil, mesmo que por um instante apenas, o capital que custou 100.000 libras? É, de fato, uma atrocidade que um de nossos homens abandone a fábrica por uma única vez. O volume crescente da maquinaria, como adverte o Sênior, doutrinado por Ashworth,
torna desejável um prolongamento cada vez maior da jornada de trabalho. Nota 152. A grande proporção do capital fixo em relação ao capital circulante torna desejável uma longa jornada de trabalho, com o uso crescente da maquinaria, entre outras coisas. Intensificam-se os motivos para prolongar a jornada de trabalho, já que esse é o único meio de tornar lucrativo uma grande proporção de capital fixo. Ibidem, página 11 e 14. Numa fábrica, há diversos gastos que se mantêm constantes, independentemente de ela trabalhar mais ou menos tempo, como o aluguel, os edifícios, os impostos locais e nacionais, o seguro contra incêndios, o salário pago a diversos trabalhadores permanentes, o desgaste da maquinaria, além de várias outras despesas cuja proporção em relação ao lucro decresce na mesma razão em que o volume de produção aumenta. Reports of Inspectors, 31 de outubro de 1862, página 19. A máquina produz mais valor relativo não só ao desvalorizar diretamente a força de trabalho e indiretamente baratear esta última por meio do barateamento das mercadorias que entram em sua reprodução, mas também porque em sua primeira aplicação esporádica ela transforma o trabalho empregado pelo dono das máquinas em trabalho potenciado, eleva o valor social do produto da máquina acima de seu valor individual e assim possibilita ao capitalista substituir o valor diário da força de trabalho por uma parcela menor de valor de produto diário. Durante esse período de transição, em que a indústria mecanizada permanece uma espécie de monopólio, os ganhos são extraordinários e o capitalista procura explorar ao máximo esse primeiro tempo do jovem amor, por meio do maior prolongamento possível da jornada de trabalho. A grandeza do ganho aguça a voracidade por mais ganho. Nota do tradutor. Citação modificada de Schiller, a Canção do Sino, versos 78 e 79. O que dure para sempre o frescor do belo tempo do jovem amor. Nota da tradução. Com a generalização da maquinaria no mesmo ramo de produção, o valor social do produto da máquina decresce até atingir o valor individual, e assim estabelece a lei do que o mais-valor não provém das forças de trabalho que o capitalista substitui pela máquina, mas inversamente das forças de trabalho que ele emprega para operar esta última. O mais-valor provém unicamente da parcela variável do capital, e vimos que a massa do mais-valor é determinada por dois fatores, a taxa do mais-valor e o número dos trabalhadores simultaneamente ocupados. Dada a extensão da jornada de trabalho, a taxa de mais-valor é determinada pela proporção em que a jornada de trabalho se divide em trabalho necessário e mais trabalho. O número de trabalhadores simultaneamente ocupados depende, por sua vez, da proporção entre as partes variável e constante do capital. Ora, é claro que a indústria mecanizada, por mais que a custa do trabalho necessário expanda o mais trabalho mediante o aumento da força produtiva do trabalho, só chega a esse resultado ao diminuir o número de trabalhadores ocupados por um dado capital. Ela transforma em maquinaria, isto é, em capital constante, que não produz mais valor, uma parcela do capital que antes era variável, isto é, que antes se convertia em força de trabalho viva. É impossível, por exemplo, extrair de 2 trabalhadores o mesmo mais-valor que de 24. Se cada um dos 24 trabalhadores fornece somente 1 hora de mais trabalho em 12 horas, eles fornecem em conjunto 24 horas de mais trabalho, ao passo que 24 horas é o tempo de trabalho total dos 2 trabalhadores. A aplicação da maquinaria à produção de mais-valor reside, portanto, numa contradição imanente, já que 2 fatores que compõem o mais-valor fornecido por um capital de dada grandeza, um deles, a taxa de mais-valor, aumenta somente na medida em que produz o outro fator, o número de trabalhadores. Essa contradição imanente se manifesta assim que, com a generalização da maquinaria num ramo industrial, o valor da mercadoria produzida mecanicamente se converte ao valor social que regula todas as mercadorias do mesmo tipo. E é essa contradição que, por sua vez, impele o capital, sem que ele tenha consciência disso, a prolongar mais intensamente a jornada de trabalho a fim de compensar a diminuição do número proporcional de trabalhadores explorados por meio de um aumento não só do mais trabalho relativo, mas do trabalho absoluto. Se, portanto, o emprego capitalista da maquinaria cria, por um lado, novos e poderosos motivos para o prolongamento desmedido da jornada de trabalho, revolucionando tanto o modo de trabalho como o caráter do corpo social de trabalho, e assim quebrando a resistência a essa tendência, ela produz, por outro lado, em parte mediante recrutamento para o capital de camadas da classe trabalhadora que antes eram inacessíveis,
em parte liberando os trabalhadores substituídos pelas máquinas, uma população operária redundante. Notas 153 e 154. A razão pela qual essa contradição imanente não se torna consciente para o capitalista individual e assim tampouco para a economia política que se move no interior de suas concepções será exposta nas primeiras sessões do livro 3. Nota 154. Um dos grandes méritos de Ricardo consiste em ter conceituado a maquinaria não apenas como meio de produção das mercadorias, mas também de redundant population, ou população redundante, obrigada a aceitar a lei ditada pelo capital. Daí este notável fenômeno na história da indústria moderna, a saber, de que a máquina joga por terra todas as barreiras morais e naturais da jornada de trabalho, daí o paradoxo econômico de que o meio mais poderoso para encurtar a jornada de trabalho se converte no meio infalível de transformar todo o tempo de vida do trabalhador e de sua família em tempo de trabalho disponível para a valorização do capital. Citação. Sonhava Aristóteles, o maior pensador da antiguidade? Citação. Se cada ferramenta, obedecendo às nossas ordens ou mesmo pressentindo-as, pudesse executar a tarefa que lhe é atribuída, do mesmo modo como os artefatos de Dédalo se moviam por si mesmos, ou como as trípodes de Hefesto se dirigiam por iniciativa própria ao trabalho sagrado, se assim as lançadeiras tecessem por si mesmas, nem o mestre artesão necessitaria de ajudantes, nem o senhor necessitaria de escravos. Nota 155. Bies de Filosofia de Aristóteles, Berlim, 1842, volume 2, página 408. E Antípatro, poeta grego da época de Cícero, elogiava a invenção do moinho. Hidráulico para a moagem de cereais, essa forma elementar de toda a maquinaria produtiva como libertadora das escravas e criadora da idade do ouro. Nota 156. Apresento aqui o poema na tradução alemã de Stauber, pois, tanto quanto as citações anteriores sobre a divisão do trabalho, ele caracteriza a antítese entre a visão antiga e a moderna. Poupem a mão moedora, ó moleiras, e durmam em paz, que o galo lhes anuncie amanhã em vão. As ninfas ordenou Deméter o trabalho das moças. E lá se vão elas, a saltar sobre as rodas, pois que rodem os eixos com suas varas, e em círculo movam a peso da pedra giratória, mas nos deixem viver a vida dos pais e alegrar-nos, sem trabalho, com a dádiva que a deusa nos traz. Os pagãos, como descobriu o sagaz Bastiat, e antes dele o ainda mais arguto McCulloch, esses pagãos não entendiam nada de economia política nem de cristianismo. Não entendiam, entre outras coisas, que a máquina é o meio mais eficaz para o prolongamento da jornada de trabalho. Justificam ocasionalmente a escravidão de uns como meio para o pleno desenvolvimento humano de outros, mas pregar a escravidão das massas como meio para transformar alguns arrivistas toscos ou semicultos em eminentes spinners, ou fiandeiros proeminentes, esses grandes fabricantes de embutidos e influentes comerciantes de graxa de sapatos, para isso lhes faltava o órgão especificamente cristão. Item C. O prolongamento desmedido da jornada de trabalho que a maquinaria provoca em mãos do capital suscita mais adiante, como vimos, uma reação da sociedade ameaçada em suas raízes vitais, e com isso a fixação de uma jornada normal de trabalho legalmente limitada. Com base nesta última, desenvolve-se um fenômeno de importância decisiva, com que já nos deparamos anteriormente, a intensificação do trabalho. Na análise do mais-valor absoluto, tratava-se inicialmente de grandeza extensiva do trabalho, ao passo que seu grau de intensidade era pressuposto como dano, ou como dado. Cabe examinar agora a transformação da grandeza extensiva em grandeza intensiva ou de grau. É evidente que o progresso do sistema da maquinaria e a experiência acumulada de uma classe própria de operadores de máquinas aumenta natural e espontaneamente a velocidade com que a intensidade do trabalho.
se dá. Assim, na Inglaterra, o prolongamento da jornada de trabalho adotou durante meio século de mãos dadas com a intensificação crescente do trabalho fabril. Contudo, é facilmente compreensível que nos casos de um trabalho constituído não de paroxismos transitórios, mas de uma uniformidade regular, repetida dia após dia, é preciso alcançar um ponto nodal em que o prolongamento da jornada de trabalho e a intensidade do trabalho se excluam reciprocamente, de modo que o prolongamento da jornada de trabalho só seja compatível com um grau menor de intensidade do trabalho e, inversamente, um grau maior de intensidade só seja compatível com a redução da jornada de trabalho. Assim que a revolta crescente da classe operária obrigou o Estado a reduzir a força, o tempo de trabalho e a impor à fábrica propriamente dita uma jornada normal de trabalho, ou seja, a partir do momento em que a produção crescente de mais valor mediante o prolongamento da jornada de trabalho estava, de uma vez por todas, excluída, o capital lançou-se com todo o seu poder à plena consciência à produção de mais valor relativo por meio do desenvolvimento acelerado do sistema de maquinaria. Ao mesmo tempo, operou-se uma modificação do caráter do mais valor relativo. Em geral, o método de produção do mais valor relativo consiste em fazer com que o trabalhador, por meio do aumento da força produtiva do trabalho, seja capaz de produzir mais com o mesmo dispêndio de trabalho no mesmo tempo. O mesmo tempo de trabalho agrega ao produto total o mesmo valor de antes, embora esse valor de troca inalterado se incorpore agora em mais valores de uso, provocando assim uma queda no valor da mercadoria individual. Diferente, porém, é o que ocorre quando a redução forçada da jornada de trabalho, juntamente com o enorme impulso que ela imprime no desenvolvimento da força produtiva e a redução de gastos com as condições de produção, impõe, no mesmo período de tempo, um dispêndio aumentado de trabalho, uma tensão maior da força de trabalho, um preenchimento mais denso dos poros do tempo de trabalho, isto é, impõe ao trabalhador uma condensação do trabalho num grau que só pode ser atingido com uma jornada de trabalho mais curta. Essa compreensão de uma massa maior de trabalho num dado período de tempo mostra-se agora como ela é, uma quantidade maior de trabalho. Ao lado da medida do tempo de trabalho como grandeza extensiva, apresenta-se agora a medida de seu grau de condensação. Nota 157. Em geral, existem diferenças, como é natural, na intensidade dos trabalhadores pertencentes a diferentes ramos da produção. Tais diferenças se compensam particularmente, como já o mostrou Adam Smith, pelas circunstâncias secundárias próprias a cada tipo de trabalho. Aqui, porém, um efeito sobre o tempo de trabalho como medida de valor só ocorre na medida em que as grandezas intensivas e extensivas se apresentam como expressões contrapostas e reciprocamente excludentes da mesma quantidade de trabalho. A hora mais intensa da jornada de trabalho, de 10 horas, encerra tanto ou mais trabalho, isto é, força de trabalho despendida, que a hora mais porosa da jornada de trabalho de 12 horas. Seu produto tem, por isso, tanto ou mais valor que o produto de 1h30. 1h e 1/5 de hora. Mais porosa. Desconsiderando a elevação do mais-valor relativo pela força produtiva aumentada do trabalho, podemos dizer, por exemplo, que 3/3 de hora de mais trabalho sobre 2/3 de trabalho necessário fornecem agora ao capitalista a mesma massa de valor que antes lhe era fornecida por 4 horas de mais trabalho sobre 8 horas de trabalho necessário. Ora, pergunta-se, como o trabalho é intensificado? O primeiro efeito da jornada de trabalho reduzida decorre da lei óbvia de que a eficiência da força de trabalho é inversamente proporcional ao seu tempo de operação. Assim, dentro de certos limites, o que se perde em duração ganha-se no grau de esforço realizado, mas o capital assegura, mediante o método de pagamento, que o trabalhador efetivamente movimente mais essa força de trabalho. Nota 158. Principalmente por meio do salário por peça, forma que será examinada na seção 6. Em manufaturas, como na olaria, onde a maquinaria desempenha papel nenhum ou insignificante, a introdução da lei fabril demonstrou de modo cabal que a mera redução da jornada de trabalho provoca um admirável aumento da regularidade, uniformidade, ordem, continuidade e energia do trabalho. Nota 159. Ver Reports of Inspectors, 31 de outubro de 1865. Esse efeito parecia, no entanto, algo duvidoso na fábrica propriamente dita, pois nela a dependência do trabalhador em relação ao movimento contínuo e uniforme da máquina já criara a mais rigorosa disciplina.
Por isso, em 1844, quando se discutiu a redução da jornada de trabalho para menos de 12 horas, os fabricantes declararam quase unanimemente que, citação, seus capatazes vigiavam cuidadosamente nas diversas dependências de trabalho para que a mão de obra não perdesse um só instante. Dificilmente se poderia aumentar o grau de vigilância e atenção por parte dos trabalhadores. E que, pressupondo-se como constantes todas as demais circunstâncias, tais como o funcionamento das máquinas, etc., seria, portanto, absurdo esperar nas fábricas bem administradas qualquer resultado importante derivado de uma maior atenção por parte dos trabalhadores. Nota 160. Reports of Inspectors, 1844, abril de 1845, página 20 e 21. Essa afirmação foi refutada por diversos experimentos. Em suas 2 grandes fábricas em Creston, o Sr. Gardner determinou, a partir de 20 de abril de 1844, que se trabalhasse apenas 11 horas por dia, em vez de 12. Transcorrido um prazo de mais ou menos um ano, o resultado foi que se obtivera a mesma quantidade de produtos ao mesmo custo e que o conjunto dos trabalhadores ganhara tanto salário em 11 horas quanto antes em 12. Nota 161. Idem, página 19. Como salário por peça mantinha-se inalterado, o volume de salário semanal dependendo da quantidade do produto. Passo aqui, por alto, os experimentos feitos nos setores da fiação e cardagem, pois estes estavam associados a um aumento de cerca de 2% na velocidade da maquinaria. Já no setor de tecelagem, ao contrário, onde além disso eram tecidos tipos muito diversos de artigos de fantasia, com mais figuras, não houve modificação alguma nas condições objetivas de produção. O resultado foi que, de 6 de janeiro a 20 de abril de 1844, estando a jornada de trabalho fixada em 12 horas, o salário semanal médio de cada operário era de 10 shillings e 1 penny e meio. De 20 de abril a 29 de junho de 1844, com a jornada de trabalho de 11 horas, o salário semanal médio era de 10 shillings e 3,5 pences. Nota 162. Idem, página 20. Nesse caso, em 11 horas produziu-se mais do que antes em 12, exclusivamente por causa da maior constância e uniformidade do trabalho dos operários e a maior economia de seu tempo. Enquanto estes recebiam o mesmo salário e ganhavam 1 hora de tempo livre, o capitalista obtinha a mesma massa de produtos e poupava 1 hora de gastos com carvão, gás, etc. Experiências semelhantes foram realizadas com igual êxito nas fábricas dos senhores O'Rourke e Jackson. Nota 163. Idem, página 21. O elemento moral desempenhou um papel importante nos experimentos anteriormente mencionados. Trabalhamos com mais entusiasmo, disseram os operários ao inspetor de fábrica. Pensamos continuamente na recompensa de sair mais cedo à noite, em espírito mais ativo e mais alegre. Impregna a fábrica inteira, desde o ajudante mais jovem até o operário mais antigo, e podemos nos ajudar melhor uns aos outros. Idem. Tão logo a redução da jornada de trabalho, que cria a condição subjetiva para a condensação do trabalho, ou seja, a capacidade do trabalhador de exteriorizar mais força num dado tempo, passa a ser imposta por lei, a máquina se converte nas mãos do capitalista no meio objetivo sistematicamente aplicado de extrair mais trabalho no mesmo período de tempo. Isso se dá de 2 maneiras: pela aceleração da velocidade das máquinas e pela ampliação da escala de maquinaria que deve ser supervisionada pelo mesmo operário, ou do campo de trabalho deste último. A construção aperfeiçoada de maquinaria é, em parte, necessária para que se possa exercer uma maior pressão sobre o trabalhador e, em parte, acompanhe por si mesma a intensificação do trabalho, uma vez que a limitação da jornada de trabalho obriga o capitalista a exercer mais rigoroso controle sobre os custos da produção. O aperfeiçoamento da máquina a vapor aumenta o número de golpes que seu pistão dá por minutos, ao mesmo tempo que torna possível, por meio de uma maior economia de força, acionar com o mesmo motor um mecanismo maior e com um consumo igual ou até menor de carvão. O aperfeiçoamento do mecanismo de transmissão diminui o atrito, e o que atinge com tanta evidência a maquinaria moderna da antiga, reduz progressivamente o diâmetro e o peso das árvores de transmissão, grandes e pequenas. Por último, os aperfeiçoamentos da maquinaria de trabalho, ao mesmo tempo que aumenta sua velocidade e eficácia, diminuem seu tamanho, como no caso do moderno tear a vapor, ou aumentam, juntamente com o tamanho do corpo da máquina, o volume e o número de ferramentas que ela opera, como no caso da máquina de fiar.
ou ainda ampliam a mobilidade dessas ferramentas por meio de imperceptíveis modificações de detalhes, como aquelas que, na metade dos anos de 1850, aumentaram em 1/5 a velocidade dos fusos da Self-Acting Mule. Na Inglaterra, a redução da jornada de trabalho para 12 horas data de 1832. Já em 1836, declarava um fabricante inglês. Comparado com o de outrora, o trabalho de agora se executa nas fábricas cresceu muito em virtude da atenção e da atividade maiores que a velocidade aumentada da maquinaria exige do operário. Nota 164. John Fielding, The Curse of the Factory System, citação página 32. Em 1844, Lord Ashley, hoje conde de Shaftesbury, realizou na Câmara dos Comuns a seguinte exposição baseada em documentos. Citação. O trabalho realizado pelos ocupados nos processos fabris é agora 3 vezes maior do que quando da introdução dessas operações. Sem dúvida, a maquinaria tem realizado uma tarefa que substitui os tendões, músculos de milhões de seres humanos, mas tem aumentado prodigiosamente o trabalho daqueles submetidos a seu terrível movimento. Em 1815, o trabalho de acompanhar por 12 horas o vai e vem de um par de mules, afiar o fio número 40, requeria caminhar uma distância de 8 milhas. Em 1832, acompanhar um par de mules e produzir por 12 horas o fio de mesmo título exigia percorrer 20 milhas ou mais. Nota do tradutor. NE é a sigla utilizada na numeração da espessura do fio de algodão segundo o sistema inglês. O fio NE 40 possui 40 metros em 0,59 gramas dele mesmo. O fio NE 30 possui 30 metros e assim por diante. Nota do tradutor. Em 1825, o fiandeiro tinha de realizar no período de 12 horas 820 tiradas em cada mule, o que resultava num total de 1.640 tiradas em 12 horas. Em 32, durante sua jornada de trabalho de 12 horas, ele tinha de realizar 2.200 tiradas em cada mule, o que dava um total de 4.400 tiradas. Em 1844, 2.400 em cada mule, num total de 4.800, sendo que, em alguns casos, o montante de trabalho exigido é ainda maior. Disponho aqui de um outro documento de 1842 que prova que o trabalho aumenta progressivamente não só porque é preciso percorrer uma distância maior, mas porque a quantidade de mercadorias produzidas aumenta enquanto diminui proporcionalmente a mão de obra. E, além disso, porque agora o algodão é frequentemente de qualidade inferior, exigindo mais trabalho para sua fiação. No setor de cardagem, também houve um grande aumento de trabalho. Uma pessoa executa agora o trabalho que antes era compartilhado por 2. Na tecelagem, que emprega um grande número de pessoas, sobretudo do sexo feminino, o trabalho cresceu nos últimos anos, no mínimo 10% em consequência da maior velocidade da maquinaria. Em 1838, o número de hanks, novelas, fiados semanalmente, era de 18.000. Em 43, ele alcançou 21.000. Em 1819, o número de pics passadas na lançadeira, no tear, a vapor, era de 60 por minuto. Em 42, era de 140, o que indica um grande aumento do trabalho. Nota 165. Lord Ashley, The House Factory Bill, páginas 6 a 9 seguintes. Diante da notável intensidade que o trabalho atingira já em 1844, sob a vigência da Lei das 12 Horas, pareceu justificada naquela ocasião a declaração dos fabricantes ingleses, segundo a qual seria impossível realizar qualquer progresso ulterior nessa direção, de modo que qualquer nova diminuição do tempo de trabalho equivaleria doravante à redução da produção. A aparente correção de seu raciocínio é demonstrada de melhor forma pela seguinte afirmação, feita na mesma época por seu intrépido censor, o inspetor de fábrica Leonard Horner. Citação. Como a quantidade produzida é regulada, sobretudo pela velocidade da maquinaria, é necessariamente do interesse do fabricante fazê-la funcionar com o grau máximo de velocidade, o que impõe as seguintes condições: preservação da maquinaria contra desgaste precoce, conservação da qualidade do artigo fabricado e capacidade do operário em acompanhar o movimento das máquinas sem um esforço maior do que pode realizar continuamente. Ocorre com frequência que o fabricante, em sua pressa, acelera demais o movimento. Com isso, as quebras e o trabalho mal feito contrapesam a velocidade e ele é obrigado a moderar o ritmo da maquinaria.
Considerando que um fabricante ativo e inteligente encontre, por fim, o máximo execuível, chego à conclusão de que é impossível produzir em 11 horas tanto quanto em 12. Suponho, além disso, que o operário pago por peça se esforça ao máximo, enquanto pode suportar de modo contínuo o mesmo grau de trabalho. Nota 166. Reports of Inspectors, 1845, página 20. Horner conclui assim que, apesar dos experimentos de Gardner e outros, uma redução ulterior da jornada de trabalho abaixo de 12 horas teria de diminuir a quantidade de produtos. Nota 167, Ibidem, página 22. Ele mesmo cita, 10 anos mais tarde, suas reflexões de 1845 como prova de quão pouco ele compreendia aquela época, a elasticidade da maquinaria e da força de trabalho humana, ambas estendidas ao máximo pela redução forçada da jornada de trabalho. Passemos agora ao período que se segue à introdução em 1847 da Lei das 10 Horas nas fábricas inglesas de algodão, lã, seda e linho. Citação. O aumento da velocidade dos fusos nas troustos foi de 500 e nas mules de 1000 rotações por minuto, quer dizer, a velocidade dos fusos das troustos, que era de 4.500 rotações por minuto em 1839, atinge agora 1862. Em 1862, 5.000, e a dos fusos de mule, que era de 5.000, atinge agora 6.000 rotações por minuto, o que representa no primeiro caso uma velocidade adicional de 1/10 ou de 1/10 e no segundo de 1/5. Nota 168. Reports of Inspectors, 31 de outubro, 1862, página 62. James Nasmyth, o célebre engenheiro civil de Patricroft, nos arredores de Manchester, expôs em 1852, numa carta a Leonard Horner, os aperfeiçoamentos introduzidos de 1848 a 1852 na máquina a vapor. Depois de observar que a força de cavalos a vapor, que nas estatísticas fabris são estimadas sempre de acordo com o rendimento dessas máquinas em 1828, é apenas um valor nominal e não pode servir, senão, de índice de sua força real. Ele afirma, entre outras coisas. Nota 169. Isso se alterou com o Parliamentar Return, de 1862. Aqui são levados em consideração os cavalos vapor reais das máquinas a vapor e rodas hidráulicas modernas, e não os cavalos vapor nominais, ver nota 109A na página 462. Tampouco se misturam os fusos de torcer com os de fiar, propriamente ditos, como se fazia nos retornos de 1839, 1850 e 1856. Além disso, no caso das fábricas de lã, inclui-se o número de jigs, máquinas cardadoras, e distingue-se entre as fábricas que processam a junta e o cânhamo, de um lado, e aquelas que trabalham o linho, de outro. Além disso, no relatório figuram pela primeira vez as fábricas de meias. Ele afirma, entre outras coisas, citação, não resta dúvida de que a maquinaria a vapor, de mesmo peso, muitas vezes máquinas idênticas nas quais apenas foram adaptados os aperfeiçoamentos modernos, executam em média 50% mais trabalho do que antes e de que, em muitos casos, as mesmas máquinas a vapor que nos tempos da velocidade limitada a 228 pés por minuto forneciam 50 cavalos de força. Hoje, com consumo menor de carvão, fornecem mais de 100. A moderna máquina a vapor, com a mesma potência nominal em cavalos vapor, funciona como uma potência maior do que antes, em virtude dos aperfeiçoamentos realizados em sua construção, do tamanho menor e da disposição da caldeira, etc. Por isso, ainda que proporcionalmente aos cavalos vapor nominais, empregue-se o mesmo número de trabalhadores que antes, menos braços são agora utilizados em relação à maquinaria de trabalho. Nota 170, Reports of Inspectors, Facture, 31 de outubro, 56, 14 a 20. Em 1850, as fábricas do Reino Unido utilizavam 134.217 cavalos vapor nominais para mover 25.638 e 716 fusos, e 301.445 teares. Em 1856, o número de fusos e de teares era, respectivamente, de 33.503 e 580,
e 369.205. Se a potência exigida tivesse permanecido a mesma que em 1850, seria necessários, em 1856, 175.000 cavalos-vapor. Porém, de acordo com os dados oficiais, ela só chegava a 161.435. Portanto, mais de 10.000 cavalos-vapor a menos do que a estimativa feita sobre a base de 1850. Nota 171. Iveden, páginas 14 a 15. Citação. Os fatos constatados pelo último retorno de 1856, estatística oficial, dão conta que o sistema fabril se expande com enorme velocidade, que o número de operários diminuiu em proporção à maquinaria, que a máquina a vapor, graças à economia de força e a outros métodos, movimenta um peso mecânico maior e que se produz em maior quantidade por conta das máquinas de trabalho aperfeiçoadas, dos métodos modificados de fabricação, da velocidade mais elevada da maquinaria e de muitos outros fatores. Citação 172, Iveden, página 20. As grandes melhorias introduzidas em máquinas de todo tipo aumentam em muito sua força produtiva. Não resta dúvida de que a redução da jornada de trabalho deu um impulso para esses aperfeiçoamentos. Estes últimos e o esforço mais intenso do trabalhador fazem com que seja fornecido ao mesmo tanto de produto durante a jornada de trabalho reduzida, em 2 horas ou em 1/6 de hora, quanto anteriormente durante a jornada de trabalho mais longa. Nota 173. Reports of Inspectors, 1858, página 10, conforme Reports of Inspectors, de 1860, página 30 seguintes. Que o enriquecimento dos fabricantes aumentou com a exploração mais intensiva da força de trabalho é demonstrado já pela circunstância de que no período de 1878 e 1850, o crescimento médio das fábricas inglesas de algodão, entre outras, foi de 32% por ano, ao passo que entre 1850 e 56 ele foi de 86% ao ano. Nota do tradutor. Na edição de Work, esse parágrafo é corrigido da seguinte maneira: que o enriquecimento dos fabricantes aumentou com a exploração mais intensiva da força de trabalho é demonstrado já pela circunstância de que no período entre 1838 e 1850, o crescimento médio das fábricas inglesas do algodão, entre outras, foi de 32 fábricas por ano, ao passo que entre 1850 e 56 ele foi de 86 por ano. A modificação se baseia nos dados do Report of Inspectors de 31 de outubro de 1856, página 12, que teria sido a fonte utilizada por Marx. Nota da tradução. Por maior que tenha sido o progresso da indústria inglesa nos 8 anos entre 48 e 56, sob o regime da jornada de trabalho de 10 horas, ele foi superado de longe nos 6 anos seguintes, de 1856 a 62, na fabricação de seda, por exemplo. Havia em 1856 1.093.799 fusos, em 1862 1.388.544 fusos, em 1856 havia 9.260 teares, em 1862 10.709. Em contrapartida, o número de operários era de 56.137 em 1856 e de 52.429 em 1862. Isso significa um aumento de 26,9% no número de fusos e de 15,6% no de teares, contra uma redução simultânea de 7% no número de operários. Em 1850, as fábricas de Worsted ou Stamm empregavam 875.830 fusos. Em 1856, 1.324.549, aumento de 51,2%. E em 1862, 1.289.172, diminuição de 2,7%. Porém, reduzidos os fusos de torcer, que figuram no censo de 1856, mas não no de 1862, o número de fusos permaneceu aproximadamente estacionário desde 1856. Desde 1850, no entanto, a velocidade dos fusos e teares foi, em muitos casos, duplicada. O número de teares a vapor na fabricação de Worsted era, em 1850, de 32.617, em 1856, 38.956 e, em 1862, de 43.048. Nessa indústria estavam ocupadas, em 1850, 79.737 pessoas. Em 1856, 87.794 pessoas. E em 1862, 86.063. Entre elas, porém, as crianças menores de 14 anos somavam, em 1850, 9.956, em 1856, 11.228 e em 1862, 13.178.
Não obstante, um número muito maior de teares, a comparação de 1862 com 1856 mostra que o número global de operários ocupados diminuiu e o de crianças exploradas aumentou. Nota 174. Reports of Inspectors, outubro de 62, páginas 100, 103, 129 e 130. A 27 de abril de 1863, declarava o deputado Ferrand na Câmara Baixa. Citação. Delegados dos trabalhadores de 16 distritos de Lancashire e Cheshire, em nome dos quais eu falo, informaram-me que o trabalho nas fábricas, em razão do aperfeiçoamento da maquinaria, tem aumentado constantemente. Onde antes uma pessoa com ajudantes cuidava de 2 teares, agora ela cuida sem ajudantes de 3, e não é nada incomum que uma pessoa chegue a cuidar de 4 teares. Dos fatos informados, se depreende, pois, que 12 horas de trabalho são agora espremidas em menos de 10 horas. Evidencia-se, assim, em que proporção monstruosa aumentou a faina dos operários fabris nos últimos anos. Nota 175. Hoje, com um moderno tear a vapor, um tecelão fabrica, trabalhando 60 horas por semana e com 2 teares, 26 peças de certo tipo de determinado comprimento e largura, das quais ele só podia fabricar 4 com o antigo tear a vapor. Já no início da década de 1850, os custos de fabricação de uma dessas peças haviam diminuído de 2 shillings e 9 pences para 5 shillings e 1/8 de pence. Adendo à segunda edição, há 30 anos, 1841, exigia-se de um fiandeiro de algodão com 3 ajudantes que encarregasse apenas de um par de mules com 300 a 324 fusos. Hoje, final de 1871, com 5 ajudantes ele tem de cuidar de mules com 2.200 fusos e que produzem no mínimo 7 vezes mais fios do que em 1841. Alexander Redgrave, inspetor de fábrica, em Journal of the South, 5 de janeiro de 1872. Por isso, embora os inspetores de fábrica não se cansem de elogiar, e com toda a razão, os resultados favoráveis das leis fabris de 844 e 850, eles reconhecem que a redução da jornada de trabalho provocou uma intensificação do trabalho perniciosa à saúde dos trabalhadores e, portanto, à própria força de trabalho. Na maioria das fábricas de algodão, de worsted e de seda, o extenuante estado de agitação necessário para o trabalho na maquinaria, cujo movimento nos últimos anos foi acelerado de modo tão extraordinário, parece ser uma das causas do excesso de mortalidade por doenças pulmonares, fato que o Dr. Greenwald comprovou em seu mais recente e tão admirável relatório. Nota 176. Report of Inspectors, 1861, página 25 e 26. Não resta a mínima dúvida de que a tendência do capital, tão logo o prolongamento da jornada de trabalho lhe esteja definitivamente vedado por lei, de ressarcir-se imediatamente mediante a elevação sistemática do grau de intensidade do trabalho e transformar todo o aperfeiçoamento da maquinaria em meio de extração de um volume ainda maior de força de trabalho. Não tardará a atingir um ponto crítico em que será inevitável uma nova redução das horas de trabalho. Nota 177. Entre os operários fabris de Lancashire, teve início agora em 1867 a agitação pelas 8 horas. Por outro lado, a enérgica marcha da indústria inglesa de 1848 até os dias de hoje, isto é, no período da jornada de trabalho de 10 horas, superou o período de 1833 e 1837, ou seja, o período da jornada de trabalho de 12 horas, numa proporção muito maior do que o último período superara. O meio século transcorrido desde a introdução do sistema fabril, ou seja, o período da jornada de trabalho ilimitada. Nota 178. Os números seguintes mostram o progresso das factories, fábricas propriamente ditas, no Reino Unido desde 1848. Tabela. Exportação e quantidade. Em 1848, 51, 60 e 65. Fábricas de algodão. Fio de algodão em libras, linhas de costura libras, tecidos de algodão em libras. Fios de algodão, 135.831.162.
Em 51, 143.966.106. Em 1860, 197.343.655. Em 65, 103.751.455. Linha de costura. 48 não cita. 51, 4.392.176. Em 860, 6.297.554. Em 65, 4.648.611. Tecido de algodão. Jardas. 1.091.373.930. Em 48. Em 51, 1.543.161.798. 89. Em 1860, 2.776.218.427. 65, 2.015.237.851. Nas fábricas de linho e cânhamo. Fio, libras. Em 48, 11.722.182. Em 51, 18.841.326. 60, 31.210.612. Em 65, 36.777.334. Tecidos, jardas. Em 48, 88.981.519. Em 1851, 129.106.753. Em 1860, 143.996.773. Em 1865, 247.012.329 jardas. Fábricas de seda. Fio liso, twist, stam em libras. Em 48, 194.815. Em 1851, 462.513. Em 1860, 897.402. Em 1865, 812.589. Tecidos em jardas. 1.181.455 em 51. Em 60, 1.307.293. E em 65, 2.869.837. Fábricas de lã. 48 não cita. Fio de lã e worsted em libras. 1851, 14.670.888. 1860, 27.533.968. 1865, 31.669.267. Tecidos em jardas. 150.231.153. Em 1851. 1860, 190.371.537. Em 1865, 278.837.418. Essa tabela refere-se à exportação em quantidade. Agora, exportação, valor em libras esterlinas. Fábricas de algodão, fios de algodão e tecidos de algodão. Em 48, 51, 1848, 1851, 1860 e 1865. Primeiro ano, 5 milhões em fio, 5.927.831. Em 51, 6.634.026. Em 60, 9.870.875. Em 65, 10.351.049. Tecidos. 48, 16.753.369. Em 51, 23.454.810. Em 60, 42.141.505. Em 65, 46.903.796. Fábrica de linha e cânhamo, fio. Em 48, 493.449.000. Em 51, 951.426. Em 60, 1.801.272. Em 65, 2.505.497. Tecidos. Em 48, 2.802.789. Em 51, 4.107.396. Em 1860, 4.807.803. Em 1865, 9.155.358. Fábrica de seda. Fio, liso, twist e stam. Em 48, 77.789. Em 51, 196.380. Em 60, 826.107. Em 65,
768 e 64. Tecidos, 48 não cita. Em 1851, 1.130.398. Em 60, 1.587.303. Em 65, 1.409.221. Fábricas de lã, fio de lã e o Worsted. 48, 776.975. 51, 1.484.544. 60, 3.843.450. 65, 5.424.47. Tecidos, 48, 5.733.828. 851, 8.377.133. 1860, 12.156.998. 865, 20.102.259. Conforme a Blue Books Statistical Abstract, Kingdom, número 8, 3, Londres, 1861 e 1866, em Lancashire, de 1839 a 1805, as fábricas aumentaram apenas 4%. Entre 1850 e 1856, 19%. Entre 1856 e 1862, 33%. Enquanto nos dois períodos de 11 anos, o número de pessoas ocupadas aumentou em termos absolutos, mas diminuiu relativamente. Conforme Reports of Inspectors, 31 de outubro de 1862, página 63. Em Lancashire, predomina a indústria algodoeira, mas é possível ter uma ideia do espaço proporcional que ela ocupa na fabricação de fio e tecido quando se considera que ela representa 45,2% de todas as fábricas dessa espécie na Inglaterra. No país de Gales, na Escócia e na Irlanda, 83,3% de todos os fusos, 81,4% de todos os teares a vapor, 72,6% de todos os cavalos a vapor que os movimentam e 58,2% do total de pessoas ocupadas. Idem, páginas 62 e 63.